Boa noite, mais uma live sobre saúde mental hoje. E as nossas lives têm como intuito ajudar vocês, pais, vocês alunos, né? Numa qualidade de vida, numa família mais harmônica, no sucesso escolar e que tantas coisas aconteceram durante a pandemia, né? E agora é a hora da gente se recuperar. E a Homeschool tem, além da filosofia de ajudar o aluno, também a dedicação à família e o quanto é importante a gente trazer boas notícias para vocês, trazer pessoas capacitadas para poder fazer um trabalho significativo e que a gente possa contribuir para a formação, para a harmonia e para o bem-estar de toda a família. Hoje nós vamos conversar com a neuropsicóloga Denise Lopes. Vamos ver se a Denise já está por aqui. Para que a gente possa continuar contribuindo com vocês. Então, durante várias quartas-feiras, nós vamos estar trazendo profissionais que, assim como a Homeschool Anabel, também tem a proposta de ajudar as famílias e os alunos, né? Quando a gente está em harmonia em casa, tudo dá certo. E é isso que a gente quer também compartilhar com vocês. Deixa eu ver se a Denise já está disponível. Vamos só esperar a Denise. Gente, a Denise é uma neuropsicóloga maravilhosa, que faz uma contribuição incrível com os alunos que ela já atende da Homeschool Anabel e com tantas crianças que passaram e adolescentes que passaram pelos atendimentos dela. E muito também a gente aprendeu com a Denise e hoje vai ser um prazer, tá? Uma conversa de amigas, né? Porque a melhor parte da gente também trabalhar com, além de profissionais maravilhosos, é a gente construir essas amizades que tanto contribuem para todos, né? Então, vamos ver se a Denise entra. Olá, Denise! Oi, Tudo Ana. bem? Tudo. É um prazer poder compartilhar tantos aprendizados que nós já temos, né? Que a gente contribui com tantas coisas bacanas, né? Quanto tu ensina também a Homeschool Anabel e quantos alunos que a gente compartilha e que tem excelentes resultados, está na hora a gente multiplicar isso, levar isso para as famílias também que estão nos assistindo, né? Então, a nossa conversa Uma hoje é satisfação. sobre saúde mental. Bem-vinda, Denise! Obrigada, é uma honra sempre. Muito bem. Para a gente começar a nossa conversa, deixa eu avisar também vocês que quem quiser encaminhar perguntas no final da nossa live, a gente vai ter um espaço dedicado às perguntas, certo? Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é como manter a saúde mental após esse período tão grande de pandemia que enfrentamos? Pois então, né, Ana? O conceito de saúde mental ele é de uma amplitude tão vasta e tão relevante, né? Junto com a saúde física, ele é um pilar de estruturação, sobre o qual as outras habilidades todas vão poder se expressar. Inteligência, né? Então,
A gente tem isso hoje como uma urgência, a saúde mental. E quando a gente fala em saúde mental, eu penso que primeiro a gente precisa clarear um pouquinho do que a gente está falando, né? A saúde mental, ela inclui, então, uma ideia de um arcabouço de condições que já nascem com a pessoa, né? De base genética, do que a gente herda, de familiaridade. Eu sempre digo que a gente não herda caracteres físicos, cor de cabelo, cor de olhos, a gente herda padrões, perfis, tendências de comportamento, né? Então, esse é um aspecto. O outro é quando a gente chega no mundo, então, e todas as influências que a gente vai vivenciar, todas as experiências. Isso junto vai fazer esse composto de saúde mental que vai se estruturando ao longo da vida, né? Falando em criança e adolescente, ninguém está pronto, né? A gente aprende até morrer, mas em termos de estrutura mental, ainda estamos em formação. Então, é um terreno fértil e super delicado. Tu sabes bem também, como neuropsicopedagoga, que a gente dá uma importância gigante e sempre falamos disso, né? Tempo é cérebro. Se as pessoas tivessem a noção do quanto essa sementinha é uma massinha que está potencial ali, uma terrinha para plantar e para colher muita coisa relevante de potenciais, né? E de poder inibir algumas coisas que poderiam se expressar mais negativamente. Então, a gente tem essas características mais intrapsíquicas, que a gente chama, que são as tendências, as características de personalidade. Falando em saúde mental, Ana, a gente trabalha muito com a psicoeducação, né? E a Home cada vez mais próxima disso, no sentido de fornecer aos pais também e familiares o entendimento de como funciona a mente das crianças, os processos de aprendizagem. Então, a gente tem características de personalidade que são muito relevantes e vão nos dizer já também predisposições a maior ou menor saúde mental. Mas tudo isso são predisposições, né? Então, quando na infância e na adolescência, a gente ainda pode, sabendo disso, estimular, como uma plantinha. Põe mais adubo aqui, coordena aqui. Então, a gente tem, eu sempre digo que nós temos características muito potenciais de saúde mental, por exemplo, como a amabilidade, a expansividade, a extroversão. Então, abertura à experiência. Tem crianças que já são naturalmente mais curiosas, né? Focadas, flexíveis para se adaptar. A gente nota isso desde cedo na vida, né? Outras não, já são mais introspectas, mais sensíveis aos eventos estressores. Então, tudo isso vai impactar em como o mundo vai afetar essas crianças e vai culminar numa saúde mental posterior, né? Pensando em pandemia, a gente tem também um grande evento externo que trouxe como uma chegada aí de desafio, né? Uns vão reagir melhores, outros piores, e aí a gente tem um composto aí para seguir no desenvolvimento humano, né? A Denise comentou algo que eu ainda não comentei com ninguém não, né? Com algumas pessoas. Durante o momento de pandemia, e quando a gente viu que ultrapassou a barreira do que a gente esperava de 15, 20 dias, né, de quarentena, eu tive um enriquecimento muito grande com encontros com a Denise, onde eu aprendi muito sobre a neuropsicologia e vimos também a necessidade da Home se remodelar nesse período que ia ser maior do que a gente esperava. Então, eu e outros profissionais da Homeschool, para mostrar para os nossos alunos também que a gente nunca deve parar de estudar, nós nos formamos em neuropsicopedagogia com o intuito de trazer mais, atender a necessidade que agora estava se tornando algumas coisas e complementar mais ainda a Homeschool Anabel. Então, hoje eu posso dizer que a Homeschool Anabel é uma casa que tem uma preocupação neuropsicopedagógica, né? E a Denise foi a pessoa que plantou a sementinha na gente e daí E conseguimos eu nem fazer. sabia disso, né? Eu soube no final da história. E não só eu, como Então, todos os profissionais da Home continuam estudando, porque estudar é extremamente importante para a nossa saúde mental e também para que a gente possa trazer sempre um trabalho de qualidade, né? Que a gente possa somar ainda mais com as famílias. Eu queria falar um pouquinho sobre dois pontos que nos chamam muita atenção desses alunos, tá?
A primeira é a ansiedade e a impaciência na hora dos estudos. Isso é uma realidade que nós estamos encontrando com os alunos na volta da pandemia. Então, Ana, ansiedade é um outro conceito que a gente tem aí uma vasta amplitude, né, do que significa. Primeiro, tem pessoas que já têm, como a gente falou, uma tendência mais genética para a ansiedade, né, como característica de personalidade. A gente nota isso na criança pequenininha também, né, antes de qualquer grande desafio externo, né. Então, mas na pandemia a gente teve um alavancar gigante, a gente tem aí um percentual que oscila, mas se chega a 38% de pior em quadros de ansiedade, e que muitas manifestações a gente está vendo agora só no retorno, né? Quando se volta, então, para um contexto de enfrentamento, de coletivo, né? De uma temporalidade um pouco maior também, porque na sala de aula tem uma outra logística. Em casa, ainda que tivessem as aulas online, né? A gente tinha um espaço diferente, né? Então, a gente tem aí realmente um despontar. Ansiedade sempre foi um componente que quem trabalha com saúde mental sempre lidou com ansiedade, né? Ansiedade é humana, ansiedade é do cérebro humano que sente, né? Que ela tem a ver com uma preocupação do nosso cérebro com algo que vai vir, né? Enquanto o conceito de neurobiológico, ele vem para a sobrevivência, né? Se a gente não se preocupar, né? E cada vez mais a gente, na evolução da espécie, a gente tem uma antecipação que é resolutiva, né? O próprio aluno, se ele não se preocupar do pensamento de que tem uma prova amanhã, ele não faz nada hoje, então ele não estuda. Então, aquele nível basal de ansiedade, ela não tem um componente deletério, né, negativo. Só que assim, e a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Então, na ansiedade é a mesma coisa, a intensidade, o padrão com que ela chega, né? E aonde ela está estruturada e o quanto aquilo vai prejudicar ou não a funcionalidade diária. Então, e o que nós temos visto, né, Ana, que aparece muito tanto no consultório quanto nos apoios pedagógicos, a escola tem observado muito. Um padrão de ansiedade que ela não é só daquela preocupação no sentido de um engajamento no estudo, não é estar preocupado com a nota que eu vou tirar, com quando chega a prova. É uma impaciência, né? Uma intolerância àquela persistência na atividade escolar. Então, o que eu vejo nisso como preocupante, é tão relevante isso que nós já temos, né, um novo Código Internacional de Doenças, que é o CID-11, já classificado como o transtorno dos jogos eletrônicos. Então, assim, a gente tem, né, a Game Disorder, que é o quanto isso já impacta, isso já é classificado, ou seja, a gente tem sintomatologia, a gente considera doença já. O que eu vejo? É todo mundo que usa o eletrônico que está doente? Não. Mas esse padrão básico, né, de ansiedade que a gente nota, que ela é difusa, ele é um ruim. Nossas crianças e adolescentes, eles estão sofrendo, mas não é uma culpa deliberada, né? Às vezes fica um pouco simplista de dizer, larga o celular, larga o jogo e faz. É simples, é só desligar e fazer. Na verdade, não, eles foram nascidos, eles são frutos de uma tecnologia, e a pandemia precipitou que o mesmo material que era de jogo era também de estudos e era muito fácil, né? Então, eles são frutos desse universo. Só que, assim, quando a gente volta agora para o presencial, tem um professor lá na frente, né? Eu não posso ficar com o celular o tempo inteiro. E o que eu tenho visto muito no consultório é que essa ansiedade, essa impaciência de terminar logo, ela tem a ver com um padrão que é cerebral. A gente tem explicações para isso, do que acontece no nosso cérebro, né? E de maneira muito simples. Eu trabalho com as minhas crianças aqui, com um cérebrozinho aqui, que é um cérebrozinho que foi confeccionado artesanalmente, né? O que eu explico para eles, assim, né? E quem conhece, se tem alguém conhecido vai saber, eu explico que a nossa área de emoções, ela está no miolo do nosso cérebro, né? Mas a parte inteligente, de controle, ela está nas minhoquinhas aqui de fora. O que acontece com essa área central aqui? Quando a gente tem um estímulo que é prazeroso, a gente tem uma enxurrada de química de dopamina, né? Que é
a química do prazer. Aquilo ali faz com que eu queira mais. E os jogos eletrônicos, ou qualquer acesso rápido, né, ele nos dá essa enxurrada maravilhosa. Então, tu imagina que essas crianças agora, eles têm isso muito fácil, né? Quando eles estão na sala de aula, ter que largar a mão disso tem gerado uma ansiedade que eles não sabem nem explicar, eles só acham que aquilo é chato e é um ruim mesmo, né? Eles não têm essa consciência de que existe uma associação com isso. Quando que isso é patológico? Quando eu não consigo me concentrar, quando eu estou tendo perda, né? Perda de atenção, perda de funcionalidade, tá caindo as notas, e às vezes não é por uma incapacidade de compreensão, é por uma dificuldade de alocar o foco. Então, assim, é um sofrimento, a gente tem que olhar para isso com carinho, e não só, e quando eu falo no consultório, assim, e o celular, enfim, eu digo para eles, é um ruim, né? Às vezes a mãe pega o celular antes de entrar, não leva o celular para a sala, aquilo dá uma taquicardia, aquilo dá um sintoma de abstinência. Eu até brinco, o celular faz parte do corpo já, né? Então, a gente tem um basal aí que é um sintoma. É normal para qualquer coisa que a gente goste, tu te afastar daquilo. Agora, o quanto aquilo fica um sofrimento é gigante. E a gente tem um parâmetro meio geral, né? Então, a gente vai dizer que está todo mundo doente? Está todo mundo se adaptando. Eu digo que está todo mundo necessitando reaprender e lidar com isso. Não é fácil, né? Mas é um treino. Eu digo para as crianças assim e para os adolescentes, como é que eles ficam bons nos jogos? Né? Jogando, treinando, né? Como é que eles vão ficar bons na escola? Treinando, jogando esse outro jogo da vida, né? Só que esse é mais chato, e não é que ele seja chato, porque o nosso cérebro tem o estímulo de aprender. O ser humano, ele é curioso por natureza. Mas é provar um brigadeiro e uma alface, né? Então, assim, fora muitos adeptos, discutir água e sal não é a mesma coisa. A gente não pode ser leviano de pensar que é a mesma coisa. Então, é prazeroso. Então, eu vejo muito que a gente tem, claro, uma condição muito geral, né, de predisposições, mas o que mais mudou muito é esse dizer não para esse celular. Então, a gente está num processo de reaprender, né? Eu acho que isso é um elemento que, eu não sei como é que vocês lidam com isso na home, mas a gente nota neles esse tensionamento, né? E o cérebro, ele é fascinante, ele é perfeito, ele só busca o prazer. A gente ensina ele, né, a outras questões mais sofisticadas. O prazer, eu sempre digo, o prazer está no miolinho do cérebro, que nós compartilhamos com outros mamíferos. Agora, a parte inteligente, sofisticada, de dizer não, de inibir, ela é na parte de fora, e tem que dar um pouquinho mais de trabalho, né? Dar um pouquinho mais de trabalho, mas é também um outro tipo de ganho de inteligência, de sofisticação, e quando eles conseguem engajar, é maravilhoso, o ser humano tem o potencial de inteligência para isso. Então, vejo que a gente tem essa ansiedade aí que está muito premente nessa troca de ambientes. Sabe, Denise, que eu queria colocar alguns relatos que a gente tem percebido, né? O celular está aí, a internet veio para ficar, mas existe uma orientação da Organização Mundial da Saúde sobre a temporalidade que não vai te prejudicar no uso de telas. E alguns pais vão ficar muito perplexos com o que eu vou dizer. Mas para crianças e adolescentes de 11 a 18 anos, a orientação da Organização Mundial da Saúde é que o tempo de tela não ultrapasse 2 horas. O nosso problema é que hoje a gente está com uma dificuldade de colocar limite. É como a Denise falou, não é somente desligar o celular, é também trazer coisas de completude ou da nossa realidade para suprir aquele tempo que a criança estaria no celular. É possível, sim, a gente trocar o tempo de celular por coisas do nosso mundo real. O fato que a gente percebe, né, é que aquelas crianças que ultrapassam muito além do limite, né? Inclusive às vezes os pais dizem, não, final de semana eu libero para virar à noite. O virar à noite não faz bem nem no final de semana. Há uma desorganização do teu relógio biológico e o nosso cérebro, ele busca prazer. Quando a gente for propor para os nossos filhos, em que a gente diminuir o tempo de tela, não dá para a gente acabar, porque a gente faz parte hoje da nossa rotina.
mas ele tem que entrar de um modo que não te prejudique. Eu sempre digo assim, é muito fácil o Google, a gente digita, a Xuxa é bonita, a gente vai achar muitas informações que a Xuxa é bonita. E se a gente digitar a Xuxa é feia, a gente também vai achar informações. E muitas vezes, durante a pandemia, eu percebi que as pessoas buscavam aquilo que elas queriam ouvir. E isso, nesse momento de retorno, torna uma intolerância social, um julgamento precipitado, e muitas vezes a criança e o adolescente se sentem mais acolhidos pela rede social do que pela vida real. Então não é só desliga o celular, é desliga o celular e o que nós vamos propor para eles para voltar para essa realidade que é necessária. Assim como as crianças com idades menores, né, precisam explorar a concretude do mundo, explorar as novas experiências do mundo real. Então, a gente precisa substituir. Essa eu acho que é uma dica que eu daria para os pais. E, claro, tudo que desacerbar no tempo não faz bem. A gente também, obviamente, que a gente adoraria ter muito mais tempo de lazer do que de obrigações. E o nosso lazer é no final de semana. E as nossas obrigações de trabalho é de segunda a sexta. A gente tem que saber dosar, né? E, Denise, entrando além da questão da ansiedade, dessa impaciência, que a gente já sabe que é do uso desacerbado, se a gente seguir as orientações ou ficar próxima a ela, possivelmente a gente não vai ter algumas consequências como a gente está vendo hoje, né? Mas eu percebo, além disso, que muitas crianças se fecharam e ficaram intolerantes à frustração. Elas têm uma necessidade de algo imediato, tipo o Google. O que a gente pode falar para esses pais, para essas crianças e adolescentes que estão nos assistindo sobre a necessidade de tolerância e de entender as nossas frustrações como algo positivo e que a gente possa reconstruir? Então, Ana, eu acho que, e eu sempre brinco que os meus pais aqui ficam todos neuropsicólogos, né? Porque quando a gente vai no entendimento da questão, eu acho que isso traz a ferramenta que explica a possibilidade de ações, sobretudo quando a gente entende que isso é uma condição de saúde mental mesmo, de saúde cerebral, né? Porque, como tu disseste, a gente não tem um mundo, preparar os filhos para o mundo, né? Não existe esse mundo em que não exista uma temporalidade, não exista um controle inibitório, né? Então, a função que regula a parte interna do nosso cérebro, que é a parte da frente, a última a ser desenvolvida, né, ao longo do desenvolvimento, a gente começa de trás para frente, de dentro para fora, então aqui a mais sofisticada é a última a se desenvolver. Essa é a função do controle, que vai dizer não, que vai postergar o ganho, né? Então, assim, o que a gente vê? Por que esse grau de intolerância? A explicação mesmo, porque assim, se a gente for ver, Ana, nenhuma criança, adolescente hoje usa 2 horas o eletrônico. E aí, se a gente for pensar, não é uma questão de moralismo, não, e a gente, ok, só que a gente precisa entender, e até para ter a paciência quando o nosso filho tiver uma síndrome quase de abstinência, porque a reação é de abstinência, de algo que eu usei muito, né? Tu tem um bebezinho, tu dá um pirulito para ele, quando vai tirar, ele vai chorar. Então é natural, é muito simples essa reação do cérebro, porque assim, por que essa dificuldade que a gente chama de postergação do ganho, ou seja, de esperar para ganhar depois, né? Então, os games, enfim, eles ensinam eles a ganhar muito, né? Então, eles vão ficando melhores, eles aprendem a tolerar, mas eles têm uma enxurrada de prazer envolvido. Então, assim, não é verdade que eles não desenvolvem habilidades, eles ficam geniais nisso, é impressionante, a gente não acompanha. Tu vê, dedinho piquititinho, assim, é show de bola, né? Só que o que acontece? Pensando em prazer, né? Na anatomia do prazer, no circuito de recompensa, que a gente chama de uma série de estruturas do nosso cérebro, né? Quando eu tenho algo que me dá prazer muito grande, puf, o que acontece? Quanto mais eu faço isso, o nosso cérebro ele tem capacidade de adaptação. E que é que nem a história, eu tive um sapato também apertado, eu me acostumo com ele, né? Piso na areia, daqui a pouco eu me acostumo. A tolerância ela é uma capacidade adaptativa.
Só que quando a gente pensa nisso, em termos de recompensa, olha o perigo disso, explicativo. Quanto mais eu jogo, mais eu quero jogar. E quanto mais eu jogo, o meu cérebro se adapta àquele nível e ele quer um pouquinho mais, né? Então, assim, primeiro eu jogo 1 hora, por isso que é crescente. Então, cada vez mais existe um desejo. E quanto maior o desejo, maior a distância, o prazer disso, maior a distância que eu tenho do cotidiano, que não traz essa enxurrada tão grande. Então, o que que eu tenho na sala de aula? Eu tenho uma dificuldade de esperar aquilo terminar. Eu tenho uma irritabilidade com aquilo ali, que a princípio ela vem disso. Nada no que tu vai estudar, na tarefa, na construção dessa parte refinada, que não é do prazer mais primitivo, vai ser tão simplista assim. Não tem enxurrada desse jeito. O ganho é depois, né? O ganho é posterior. Então, essa dificuldade de tolerância à frustração, né, vem do excesso de prazer, paradoxalmente. Então, a gente tem um sofrimento que ele é cerebral. Então, assim, frear isso é muito difícil. E aí, quando a gente pensa dica, né, Ana? A gente tem na atividade física a máxima de no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Ou seja, tem que malhar, né? Então, novamente é isso. A gente vai encontrar um espaço, sim, de acolhimento. Eu digo que nunca desqualificar, né? Eu entendo, é aquilo, eu entendo que está doendo, mas a gente precisa enfrentar isso. Então, às vezes, a gente vê que os pais, ou o adolescente mesmo, eles querem uma solução anterior ao ter que inibir, ao ter que enfrentar. E é dolorido demais, né? Usar o freio é muito mais difícil do que usar o acelerador. Então, o jogo, ele induz o acelerador, né? O freio é essa área desagradável que faz com que a gente diga, não, depois eu faço isso. Eu quero, o ideal, o sonho ideal é que a gente tivesse um botãozinho que tu desliga a vontade de jogar. E aí eu vou fazer o tema. Só que não vem esse botãozinho, né? A gente tem que treinar ele, é como se fosse uma estradinha. Então, o que eu vejo como solução, Ana, para isso? Primeiramente, a gente entender que eles estão voltando, sim, mexidos, e isso impacta em sintomatologia muito característica, né, de irritabilidade, de entediamento, né, de perda de vontade, né, de anedonia quando estão fora do celular. Então, existe uma terminologia que eu digo aqui até no consultório muito, eles usam o termo estou cansado. Tá cansado, mas daí para estudar, para jogar, não. Então, o que eu digo para eles? É importante que a gente entenda isso com a gente mesmo, para poder mexer. Não é cansaço, é difícil, sim. É uma fadiga daquilo que tem um esforço repetitivo, mas é uma perda total da química que dá prazer. Eu não tenho esse prazer anterior. Como que a gente vai formar ela? Treinando. E aí entram os processos, né, e que eu sou super encantada com a iniciativa de vocês, que é a proposta de trazer para um grupo, né, para um trabalho em grupo, para um trabalho onde tenham outros que estão fazendo, outros pares comigo, e que a gente vá buscar apoio. Eu encontro isso só na sala de aula, ok, mas de fato hoje tem sido muito difícil para eles voltar para casa e estudar de um outro jeito, porque não é mais do mesmo jeito, né? Eu não tenho mais o celular como eu tinha na aula online, eu tenho que fazer outras tarefas, e como que eu digo não? É que nem a criança chupar o dedo, eu digo, é pior tirar uma chupeta ou um dedo? O bebê que chupa dedo, né? Tu arranca o dedo fora, né? Então, o celular, ele está em casa é um lugar de lazer, já foi uma super batalha para que se entendesse que o lugar de lazer é também um lugar de estudos. Agora a gente tem um outro retorno, né? Volta com uma demanda, volta para casa, com muita vontade de jogar, mas também tem a recuperação, né? Que a gente tem uma perda também de aprendizagem, né? Isso é uma questão longa que vocês estão enfrentando em termos pedagógicos, que a gente tem um delay, tem gente que parou no tempo, né? Tem gente que tu encontra e tem a ver, inevitavelmente a gente faz uso do que foi feito nesse período. Tem gente que parou, tem uma avaliação anterior igualzinha a de agora, parece que paralisou no tempo, né? E outros não. Aí a gente tem também todo um perfil de dinâmica, né? Eu vejo que
as famílias também estão sofridas com isso. Aqueles pais que deixam o celular, alguns, e gente muito saudável, não tem outra opção. Então, eu acompanhei professores em sala de aula, na época da pandemia, que ia fazer o quê? Tinha que estar online com os alunos, e o seu filho vai fazer como, né? Então, a ideia é que a gente entenda que não é uma acusação, é o momento de juntar esforços, né? Mas entendendo que a gente tem, sim, um nível de sofrimento e que ele, se não for inibido, se não for trabalhado com seriedade, ele vai continuar como uma bola de neve, porque o cérebro não muda de ideia. Ele não abre mão de algo que é prazeroso. Ele não abre, ele precisa de ajuda. Sabe, ideia que a gente, na Home, sempre teve o objetivo de despertar o desejo de aprender, trazendo o prazer em aprender. Por isso que a gente defende tanto que cada um tenha a sua forma de estudar. Porque estudar só é cansativo quando a gente não acha a nossa maneira e assim não desperta o nosso desejo. A importância de uma rotina dentro de casa, a importância hoje de saber que só a escola não vai dar conta de tudo, né? Nós sempre acreditamos na complementação dos estudos, mas principalmente despertando esse desejo em aprender e gostar de estar estudando à sua maneira. Muitos pais me perguntam, mas se meu filho for para a Roma, ele vai ficar muito cansado. Não, porque lá a gente quer despertar esse desejo, porque aprender, estudar é muito bom, mas só quando a gente acha a nossa forma de estudar, né? E um outro ponto também que eu queria complementar a tua fala, Bê, é a parte hoje do boicote dos alunos na hora dos estudos, até na escola, porque eu tenho escutado as escolas parceiras que a gente trabalha e conhece inúmeros profissionais, que na hora da sala de aula, na hora dos estudos, o aluno também fica com o celular ligado, fazendo outras atividades. Automaticamente, às vezes, chega um aluno para nós e diz, não, eu não aprendi nada. E eu já sei o porquê e como aconteceu isso. As escolas também estão enfrentando eu saber utilizar da maneira adequada. Por isso que é tão importante a conscientização da família, da escola e de se investir em novos processos reais para que a gente possa fazer uma substituição e também seja bom para eles, né? A Home tem essa questão de despertar o desejo de aprender, de conhecer o perfil cognitivo, e muitas vezes a gente depende do teu trabalho para a gente também conhecer esse perfil cognitivo, de conhecer quem é aquela criança, qual é as suas aptidões, quais é as suas dificuldades, como é que é a vida dessa criança, para que a gente consiga entender que cada um tem o seu jeito e achar a melhor forma que cada um tem de estudar. Vamos falar um A pouquinho melhor sobre isso. via, né? Falhou. Opa. Vamos falar então um pouquinho sobre esse perfil cognitivo, juntamente com o perfil de estudo, que é melhor para cada caso, né? Que a gente muitas vezes depende do teu trabalho para que a gente consiga entender o funcionamento de cada criança, né? Hoje a gente sabe que ninguém é igual a ninguém, e isso deve ser respeitado. Às vezes perguntar, vocês são uma casa de inclusão? Não, a gente é uma casa para todos. A diferença é que não vejo a gente não vê um grupo de minoria, e sim que cada um tem as suas demandas, as suas dificuldades e a sua forma, né? E nós temos uma parceria com a DEI, muitas vezes a gente pede o suporte dela para processos avaliativos, porque isso nos ajuda também a entender como que aquela criança aprende. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Dê? Vamos lá. Então, na verdade, o que a gente tem procurado, né, Ana, e vocês trabalham dessa forma, né, com aquilo que a gente tem de pensamento preventivo, né? É diferente, com a gente não tem trabalhado naquela ideia curativa. Quando a criança tem um transtorno, que daí vai bem encaminhado, isso também acontece muito, mas isso era o único mote que se tinha antes, né? Quando aparecia um sintoma já bastante importante, vinha para avaliação, para a gente poder identificar o que aquela criança tem, para então fazer uma intervenção e pensar a reabilitação e as melhores assertivas para isso. Com a ideia, né,
dessa nova modalidade que nós viemos discutindo há um tempão e que combina o que eu penso sobre com a proposta da Home, né? É do quanto, de fato, a complexidade humana, da mente humana, ela é gigante, ela é particular e intransferível. Então, assim, a avaliação neuropsicológica, ela não traz uma resposta total, porque nada é uma resposta total, mas ela traz indicadores bastante robustos, né? A gente já tem a avaliação clínica, ela identifica o perfil emocional da criança. Tipo isso, a gente tem padrões de personalidade, indicadores que já vão nos dizer por onde aquela criança vai poder estudar. Por exemplo, um perfil mais, que a gente chama de viés de negatividade, né? É uma criança que já tem uma alta tolerância para frustração, então o tipo de técnica para essa criança vai ser algo que daí vai entrar com as escolhas de vocês, daquela aprendizagem sem erro, os processos de por onde a gente via, né? Crianças que são mais, o que a gente identifica, né? Criança que é mais visual, que na avaliação ela tem um processo de aprendizagem, de memória mais visual do que auditivo. Então, esse vai ter uma possibilidade de estudo pela via resumos, enfim, né? Porque isso não vale para todos. Tem outros que não vai adiantar nada, então vai ouvir, vai ser um ouvinte. Então, toda avaliação de conhecimento clínico, né? A ideia de um rastreio cognitivo, ela nos dá também forças e fraquezas, porque nós não somos, eu brinco que a linha reta é quando a gente já morreu, né? No eletrocardiograma é quando a gente morreu. Então, quanto mais diversificado, e por incrível que pareça, né, Ana, quanto mais criativa, quanto mais inteligente a criança mais o gráfico dela, de habilidades, que vai nos dar, por exemplo, na testagem, ele é variável, né? Então, às vezes, a gente tem crianças que têm uma alta velocidade de processamento de raciocínio e não tem uma atenção tão boa, né? Então, ou a motricidade não acompanha. Então, quais são as vias que a gente trata? Então, esse perfil do qual a gente busca, ele traz um pouco aquele mapinha de entendimento por onde a gente vai fortalecer as habilidades, né? E tentar compensar aquilo que a criança tem de menor habilidade. Então, pensando em neuroplasticidade, o nosso cérebro tem uma maleabilidade muito grande de mudança e de aprendizado, então a gente tem condições de tentar equiparar um pouquinho mais, utilizando às vezes as áreas fortes dessa criança para tentar compensar e fazer um aporte daquilo que se tem mais dificuldade, né? Então, a gente acaba avaliando um processo intelectual, funções executivas que tem a ver com essa sofisticação que é o que a gente mais está precisando, né? Funções executivas é esse aporte gigante da parte frontal do nosso cérebro, que tem a ver com isso, que é o que a gente precisa para uma vida autônoma, né? Organização, automonitoramento, tomada de decisão, inibição do desejo, flexibilidade diante dos desafios. Então, tudo isso é cognitivo, tudo isso são habilidades motoras, visoespaciais, atenção, memória. Então, esse rastreio nos dá um pouquinho a fotografia cognitiva do nosso aluno, né? Junto com um padrão emocional e um perfil de personalidade que até ajuda na condução das famílias, né? Conhecer o filho, conhecer esse perfil. Então, a gente tem, claro, e tem pais assim que nós já conhecemos em comum, que tem claro isso. Não, o meu filho não dá. Eu já entendi que o padrão dele, ele não pode usar o eletrônico durante a semana, porque ele desorganiza e fica muito difícil. Então, a gente decidiu o que vai ser no final de semana. Então, quando a família está atenta a isso, elimina o desgaste também da relação familiar, né? Porque não adianta argumentar, a gente tem que entender quando ele não consegue, não adianta falar. E a gente está indo para um caminho de violência e de desgaste global, né? Mas a ideia é essa função VIP, né, que traz um olhar, um mapa, e a partir disso também a criança possa ir se desenvolvendo pontualmente, né, para aquilo que ela tem de forças e fraquezas psíquicas. Isso é a ideia de que quando a gente chega, por exemplo, numa avaliação posterior, que a gente vai avaliar exatamente isso. Das funções, um adulto, por exemplo, um adolescente, das funções, o que está alto e o que está baixo. Então, qual é a ideia top de linha, né? Se a gente sabe disso antes, a gente vai estimular essas áreas para que isso se harmonize, então, lá na frente, né? Então, que é aquela ideia muito mais preventiva do que remediadora, né? Do que
tentar compensar. Então, esse é o nosso desafio, aí, o nosso projeto de engajamento para otimização, né? Para otimização e treino de habilidades, de melhor funcionalidade na vida. Eu consegui ler uma pergunta depois, a Isabel vai nos trazer as perguntas, mas a escola, perguntaram se precisa de uma escola diferenciada. Deixa eu falar um pouquinho. A escola é 100% importante para o desenvolvimento cognitivo e do aprendizado do aluno, da sociabilidade que a escola propõe. E aqui no Brasil, a gente tem um pensamento que a escola vai deter toda a parte do conhecimento. O aluno vai para a escola e acabou. Nós defendemos o que já acontece no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, existem os after schools. Na Europa é muito utilizado, que é complementar o ensino da escola. A gente é super a favor da escola e eu fico muito feliz que existem vários perfis de escola para perfil de aluno. Mas a gente tem que começar a pensar que o estudar depois da escola vai te trazer uma autonomia nos estudos que vai te possibilitar estudar o que vocês quiserem na vida. O after school nos Estados Unidos, ele é entendido até no histórico educacional. Lá nos Estados Unidos não é um histórico escolar, é um histórico educacional, porque aquilo que o aluno também faz depois da escola, seja esporte, línguas, de cursos de robótica, diversos cursos só vêm a somar para o aprendizado do aluno. Não se pensa fora que só estudando o turno na escola o aluno saia completo. A escola trabalha uma base nutricional curricular complexa, não é fácil, né? E a gente precisa aprimorar aquilo pelas nossas aptidões, pelos nossos desejos, ou sanar as nossas dificuldades, né? Então, a gente é super a favor da escola, tá? Quando a gente fala em homeschooling, que é o ensino doméstico, a gente entende que tem 1% da população, 1% é pouquíssimas pessoas, que não se encaixam no perfil da escola. Alunos que reprovaram inúmeras vezes, que têm dificuldade na socialidade grande. Mas hoje a gente está falando de complementação dos estudos. É importante a gente entender que a escola tem o seu papel e a família também tem o papel de se preocupar com o aprendizado, com a educação depois da escola, né? E assim a gente consegue muitas vezes sanar algumas dificuldades que vai trazer também uma melhor qualidade de desenvolvimento do aluno dentro da sala de aula. Então, só para esclarecer um pouquinho, e eu acho que o mundo inteiro já tem essa conscientização, está na hora do Brasil também começar a despertar, né? E quando a gente fala a Homeschooling Anabel é uma empresa privada, a gente tem muito desejo em ampliar e poder chegar na população que não tenha tantas condições financeiras, mas existem muitos cursos, muitas organizações sem fins lucrativos, né? Até reforço escolar, o reforço da Tia Logô, enfim, tem várias atividades que também servem como complementação dos estudos de forma pública ou que não tenham algum custo, né? Mas é claro que a gente sempre vai defender que só a escola não vai dar conta de tudo. É importante a família também ter uma participação ativa da escola e que o nosso ambiente familiar não seja desgastado pelas dificuldades, né? Que a gente possa aproveitar mais o tempo com a família de uma forma mais harmônica, né? Então, só para esclarecer um pouquinho, a gente é super a favor, a gente tem 17 escolas parceiras que a gente indica para o perfil de aluno, e a gente já trabalha há 20 anos. Eu e a Denise nos conhecemos através de uma escola, né? Então, a escola é 100% importante para o desenvolvimento, mas a gente também pode, no complementação escolar, saber o nosso jeito de estudar, ter autonomia dos nossos estudos, poder buscar um aperfeiçoamento daquilo que a gente aprendeu na escola, ou mesmo sanar aquelas dificuldades que têm aparecido na escola, porque, como eu disse, existem muitos transtornos hoje, muitos problemas de saúde mental que acaba atrapalhando o ensino escolar. Então, a gente só vem aqui a somar, a somar.
Bem, falasse um pouquinho sobre o que a gente precisa conhecer, a parte cognitiva do desenvolvimento, a personalidade do aluno, né? E isso é muito importante para que a gente consiga ter melhores resultados. Eu queria saber se tem mais algumas dicas para passar para os nossos pais antes da gente entrar com algumas perguntas. Então, Ana, só para complementar um pouquinho o que tu estava falando, que eu fiquei com desejo de pontuar também, é que a gente fala, e é bem isso, não está em dúvida. Eu acho que quando a gente tem a ideia, tanto que numa avaliação neuropsicológica, a gente coloca no laudo, né? Esta é uma avaliação complementar, né, que precisa ser costurada, né, com outros elementos da avaliação global do paciente. Então, assim, isso não é um desserviço, muito pelo contrário. Eu acho que tudo aquilo que é de otimização tem a ver com a coerência, o entendimento da complementariedade, né? Daquela máxima de que só juntos somos mais, né? Então, assim, a ideia da escola, ela é uma base, né? Ela é uma base, é um pilar. Agora, o que a individualidade e a particularidade tem a ver com o que cada família também deseja para os seus filhos. A gente vai ter aí pessoas diferentes e está tudo certo também. Então, assim, agora eu vejo muito aqui no consultório, nos últimos tempos, principalmente posterior à pandemia, que as crianças que têm esse suporte, né, de outras atividades, como tu disse, que compõem esse arcabouço de estimulação cognitiva e mesmo física, elas têm sido muito importantes. Por exemplo, a própria atividade física, né? A criança que tem um espaço de estudo e de atividade física, ele vai ajudar nessa compulsão maior pelo eletrônico, né? O estudar também em apoio pedagógico junto com outras crianças traz essa gratificação de dopamina junto no grupo, junto do bando, né? Então é onde a gente vê a importância do trabalho coletivo e posterior, né? Então, de fato, é fundamental. Dicas, né? O que eu vejo, né? Eu acho que a gente tem que ter a noção muito básica de que eles são seres em desenvolvimento e que essas condições, né, da dificuldade de gratificação postergada, né, da formação de autonomia, de organização, planejamento, sequenciamento, ela é normal do desenvolvimento, eles não estão prontos. Então, entender isso nos mostra que a gente precisa ter um aporte de auxiliá-los a construir, né? E aí aquilo que a gente falou, não existe organização. Quando a gente fala em rotina, eu evito às vezes falar a palavra rotina, porque ela já vem com aquela coisa meio chata, tipo, ai não, rotina é aquela coisa pedante, né? Só que assim, a rotina, em termos mínimos de organização, imagina se a gente não tivesse nada, né? A gente tem uma live hoje, quando? Não sei, é hoje. Então, como que a gente se organiza? Sem a rotina, o grau de ansiedade, de desorganização psíquica, ele é muito grande. Então, só que assim, ela não precisa ser aquartelada também, né? Aquela coisa britânica que vira um massacre. Então, estudar não pode ser dessa forma, mas então, posso ter meus horários, eu preciso ter uma temporalidade, marcadores anteriores, até porque se uma coisa é ruim, eu entendo que eu vou jogar em tal hora, eu tenho o meu lazer, essa estruturação mínima, né? Então, eu sempre digo que as famílias devem fazer isso adequadas à sua possibilidade, mas não tem a opção de não fazer, né? Porque, assim, se não fizer, não tem estrutura, né? Não existe, imaginemos as nossas coisas em casa. Se não tiver guarda-roupa, não tem roupa arrumada. Se não tiver armários, aí não precisa ser o melhor de todos. Pode ser grandes espaços, né, separados. Então, essa mínima organização, ela é um dado importante, né? E eu acho que a assunção de que o adulto precisa dar os limitadores. Estava conversando com o pai esses dias, existem inúmeras ferramentas de aplicativos que tu pode auxiliar o teu filho no uso do eletrônico, né? Então, tu libera o celular, é simples, tu programa ali. Mas é preciso pegar isso na mão, né? De um jeito amoroso, não sofrido. Às vezes, eu sempre digo, é amoroso da nossa parte de dizer isso, né? Porque a ideia não é cobrar dos pais, de tudo eu, mas eu não, muito pelo contrário, é de mostrar que estamos juntos, né? E que pode ser simples, né? Não é o mapa da casa do outro, é o meu mapa, né? Então, e tá tudo certo. Se funciona,
Se tá dando, como que a gente sabe? Está dando resultado? Ok, ele funciona desse jeito, né? Então, nós funcionamos desse jeito. Então, é uma tentativa e erro, mas é de uma estruturação, imaginando sempre uma vida adulta, né? Vai ter um mundo zero, né, ao meu dispor, zero marcadores externos, não tem. Então, é muito amplo e simplista quando a gente pensa em um pouquinho de noção para isso, né? Eu sempre costumo dizer, não precisa de muita tabela, de muita coisa. Faz marcadores amplos primeiro, né? Aqui, por essa área, tem que fazer o tempo, até, às vezes, até aquele tempo tem que ter feito, né? Mas tem que ter feito, tem que desempenhar, eu preciso efetivar. E se não conseguir, eu tenho dito muito, Ana, que eu tenho indicado muito a questão dos apoios educacionais, porque a gente tem, justamente por esse componente de sofrimento mental, que tem a ver com esse aprendizado de controle inibitório, né, dessa gratificação do eletrônico, a gente tem uma demanda grande para a família já, e que essa é da família. Formação de valores, de caráter, né, do cidadão que a gente vai apresentar para o mundo é da família. Então, às vezes, quando o desgaste de estudar junto fica muito maior, se perde, né, isso. Então, e aí as propostas adjacentes são boas. Bom, a gente tem um tempo curtinho, aqui a gente é da Vamos lá. Homeschool e agora entrou a Anabel, como agora descobriram que não é uma pessoa. A outra parte. A outra parte. A outra parte. Perguntas pertinentes que entraram aí durante a nossa live e a gente vai ter que correr um pouquinho porque a gente só tem mais 8 a 9 minutos. Bel, vamos lá. A palavra com você. Então, uma das perguntas, eu acho que até já foi bem respondida, e que seria em que medida pode-se pensar que os apoios pedagógicos, e eu acho que assim, desses apoios pedagógicos, tudo que é após a escola, né? Tanto jogo de futebol, como outras atividades, como a questão de estudo, né? Podem ajudar pensando na temática da saúde mental. Era mais ou menos a linha do que a gente estava conversando ali, na medida em que ela traz um equilíbrio, né? E eu acho que favorece, Bel, uma temporalidade mais fácil, né? Aquilo que a gente brinca, em casa a mãe é maior, né? Na escola eu tenho a regulação dos pares, né? Então, essa proposta da medida que vocês trabalham, ela traz uma regulação com os outros. Eu não vou ficar batendo porta quando estou num sistema que me ajuda a vigiar isso. Então, isso é uma aprendizagem social. A aprendizagem, o cérebro social, ele aprende por imitação. Então, o treino do que a gente precisa, né? Quando a gente vê, o que eu ganho com isso? É só fazer o tema? Não. A abordagem da qual vocês trabalham também, ela tem a ver com uma série de habilidades mentais que estão sendo trabalhadas, né? Controle inibitório, flexibilidade, eu tenho que trocar com os outros, eu tenho que aprender o meu tempo de colocação. Então, eu vejo que, além de um aporte cognitivo geral, daquela linha do suporte cognitivo, a gente tem uma sobra de tempo para os pais se focarem até por pais eu tenho vários pais aqui, famílias muito jovens, sobrecarregadas. Então, falta tempo. Então, às vezes, a oportunidade, né, para quem entende, de fazer essa entrega com segurança do seu filho, sobra por uma qualidade de vida que também é muito urgente, né? Porque imagina esses serizinhos que estão intolerantes para enfrentar o mundo lá fora, o mundo do trabalho, o mundo da competitividade. Então, eles precisam desse estofo familiar. Então, eu acho que isso também é um ganho bem importante, porque é algo que às vezes eu noto que falta tempo para a família. Então, se eu consigo ter uma parceria, isso ajuda muito, assim, também. Eu acho além do cognitivo. Complementando também, eu acho que geralmente quando tu tá fora, ou para fazer um esporte, ou para estar estudando, que nem lá conosco, tendo assim, conhecendo até outras pessoas que não são só do meio da tua escola, daquela tua rotina, e ao mesmo tempo ter que conviver mais com as divergências que existem, né, hoje. Eu acredito que também tem aquele tempo a menos dentro de casa, no Play ou na TV, naquela coisa toda, que hoje é uma coisa, quanto mais a gente conseguir reduzir, melhor, né? Acho que isso vem bem a calhar, né, nesse momento.
Bom, outra pergunta que na realidade seria mais uma ajuda, que eu acho que hoje, ou uma dica, né? Que a gente vê muito, e os pais têm isso com muita urgência, né? Que é como lidar com a frustração das notas abaixo da média que estão chegando, né? É uma frustração que muitos até no primeiro ano de pandemia foi um pouco difícil, depois para se organizar, estudar junto com outros colegas, e talvez as notas seriam um pouco mais fáceis de ser adquiridas e complementadas, né? Mas nesse momento tem se tornado um pouco crítico até, eu acredito que até por medo, assim, né? Porque fica pensando, nossa, eu antes fazia com mais tranquilidade em casa, com mais tempo, eu podia pesquisar, eu podia, né? E hoje não, né? Como lidar com essa frustração das que estão chegando abaixo da média? Então, veja que as notas, elas são um dado de realidade, né? Que eu jamais imaginei. Eu brinco com eles assim, como é que vocês se surpreendem, né? Eu pergunto, estudou? Mais ou menos. Eu falei, então tá tudo certo, né? Então, assim, às vezes tem uma ideia de olhar para esse processo, né? Então, assim, e aí tu veja que existe um processo fantasioso ainda de que eu não posso me frustrar, de que vai dar certo, né? Mas vai dar certo calcado, né, na fantasia. Então, eu sempre digo que, assim, o acolhimento disso e a maneira de lidar de uma forma bastante realística, ela traz para o adolescente essa construção, né? Então, assim, porque o que a gente vê? A tomada de decisão, os fatores de sucesso, né? Pensando em competências do século XXI, tudo que se vai precisar no mundo do trabalho, ela envolve persistência, capacidade de tolerância, né? Capacidade de reajuste. Então, assim, trabalhar com os alunos no sentido de que isso é um fato da vida e não o negacionismo disso, né? Não o coitadismo, né? Eu sempre digo, pega teu zero ali, pega a tua droga na mão e vamos brigar com isso, mas vou brigar para melhorar. Eu tenho até um evento que aconteceu com a minha filha, ela trocou de escola e ela foi, na época, para um colégio bem mais difícil e ela tirou 0 em matemática. Né? Zero, mas o professor botou um 0 que ficou desse tamanho na folha e botou um 0 ainda. Né? E ela chegou com aquela frustração, chorando, e aí ela disse para ela, olha só, o que a gente tem para fazer com isso? Tu tem certeza que tu deu o teu máximo? Não tem mais nada dentro da tua capacidade de estudar, de se organizar, que possa melhorar, porque a gente tem 2 chances. Se não tem, e sendo bem honesto com o seu cérebro, a gente vai ter que trocar de escola. Agora, se de fato tu acha que podia estudar um pouquinho mais, que a gente pode pegar junto, né? Porque quando o adolescente, a gente precisa treinar a tomada de decisão. Porque o adolescente está muito evitativo. A dor faz com que a gente evite, né? Então, assim, a chamada para esse engajamento vamos enfrentar. Então, assim, como lidar com isso, né? É quase fazer um mural. Aí a minha filha disse, eu vou rasgar essa prova. Eu falei, não rasga, guarda ela, porque a gente tem que superar ela, senão a gente está fugindo. E ela guardou aquilo, né, esqueceu. Já na faculdade, no final da faculdade, mexendo numa papelada, ela achou a prova. Mãe, a minha prova, que tinha 0 aqui, né? Eu falei, qual é a sensação agora? Venci. Não dói mais como doía antes. Então, o treino de enfrentamento é enfrentando, né? Mas enfrentando com suporte afetivo, né? Com suporte amoroso, e isso é uma das coisas que eu vejo que vocês fazem muito com eles, né? E que entra um pouco naquela linguagem da zoeira, do tipo, vem cá, vamos chorar junto, mas a gente vai, né? Gente, eu quero agradecer muito a presença da Dê. A gente tem mais perguntas, eu já vi ali que a gente tem mais. Dê, vamos marcar um novo encontro, só com as perguntas que tiveram hoje na live, que foi muito importante. Contem com o auxílio de profissionais para ajudar vocês, pais, famílias, a despertar o desejo de aprender, o se conhecer, né, que é tão importante. A Denise Lopes é uma neuropsicóloga que a gente admira muito e a gente sempre recomenda. Quero agradecer a todos pela presença na live. Muitíssimo obrigado. Dê, posso contar com o teu retorno, né? Beleza. Pode sim. É uma grande satisfação. Teremos uma live sobre inteligência emocional e, quem sabe, na outra quarta, novamente a Denise estará conosco para tirar suas dúvidas. Podem encaminhar sempre que preciso. Isabel, Belzinha, muito obrigado. Em nome meu e da Isabel,
Nós agradecemos a presença de todos e o prestígio. Obrigada, acredite sempre numa educação. Sou fã. A todos. Muitíssimo obrigado, Dê. Tchauzinho, é uma satisfação. Obrigada. Tchau, tchau.